Seja bem-vindo a mais uma live aulão aqui do nosso canal no YouTube e hoje eu quero falar com você, empregador doméstico, sobre o cálculo de rescisão da sua empregada doméstica. Então eu trouxe dois estudos de caso para nós falarmos direitinho sobre o cálculo, como que fica, alguns pontos de atenção, mas vamos começar com o primeiro estudo de caso. Digamos que eu, como empregadora doméstica, Michele, tenho uma empregada doméstica que se chama Thaís. E aqui, não estou falando de nenhuma Thaís em específico, mas é só para nós darmos nome para nossa empregada doméstica no exemplo. Essa minha empregada doméstica, a Thaís, ela foi admitida na minha casa no dia 11/9/2017. Então, eu contratei a Thaís para trabalhar na minha casa como cozinheira. Como cozinheira em 11/9/2017. E aconteceu que no dia 10/4/2020, eu virei para ela e falei: Thaís, infelizmente não vai dar mais, não estou gostando muito do trabalho, ou então estou sem condições financeiras para nós continuarmos nosso trabalho, mas o ideal é que, sendo você o empregador doméstico, quando for fazer essa demissão sem justa causa, você aponte todos os motivos que você não está gostando do trabalho dela, e aqui no nosso caso o trabalho da Thaís, na casa ou com a sua família em específico, se for o caso de uma babá ou um cuidador de idoso, para que ela, querendo, quando encontrar um outro emprego, também possa mudar, claro, todo mundo tem a chance de mudar. Então, o que eu indico? Coloque, quando você for fazer a dispensa sem justa causa, todos os motivos que levaram você àquela tomada de decisão. É o mais importante. Nunca na vida vire para sua empregada doméstica e fale assim: ó, a partir de amanhã não precisa vir mais, daqui 2 dias passa para assinar os papéis, que daqui 10 dias eu tô te pagando a sua rescisão. Nunca faça isso. Isso aí é pedir para ter um problema na Justiça do Trabalho. Tem que sempre buscar a comunicação clara. E da mesma forma, é quando vai fazer a dispensa sem justa causa. Chama a empregada doméstica, igual eu, no meu caso aqui, ó, Michele, empregadora doméstica. Chamei a Thaís e falei: Thaís, ó, não tá dando certo, não vamos continuar, ou porque eu não preciso mais de uma cozinheira, ou então porque não tá dando certo mais nós duas, você tá atrasando, a sua comida não tá legal, eu já chamei sua atenção, você não prestou atenção, então eu realmente vou atrás de um outro profissional. É isso, tem que ter uma comunicação completamente clara e efetiva, tá? Sobre o que motivou essa demissão sem justa causa. Depois nós temos que a minha empregada doméstica, a Thaís, quando ela saiu da minha casa, ela tinha um salário de R$ 1.200. E agora que nós vamos calcular as verbas rescisórias, os valores que a Thaís tem a receber na demissão sem justa causa como empregada doméstica, eu quero fazer com você um ponto de atenção. Que ponto de atenção seria esse? Todos os meses, por mais que nós temos fevereiro, que tem 28 meses, em alguns anos fevereiro tem 29 meses, não, tem 28 dias, em alguns anos fevereiro tem 29 dias. Temos meses também no nosso ano com 31 dias. Para cálculo de rescisão, nós vamos sempre usar como referência um mês de 30 dias, para todos os cálculos. Então, é saldo de salário, independente se o mês tem 28 dias, 29 dias, 31 dias, nós vamos calcular sempre com referência no mês de 30 dias. Então, vamos lá? Lembrando o nosso exemplo. Eu sou empregadora doméstica, minha empregada doméstica, Thaís, entrou na minha casa em 11/9/2017 como cozinheira, saiu da minha casa dia 10/4/2020, recebi um salário de R$ 1.200, as verbas rescisórias são calculadas referente ao mês com 30 dias, tá? Então, a primeira verba rescisória que a Thaís vai receber. E aqui eu deixei no cantinho, ó, a data da admissão, 11/9/2017, e a data de demissão, 10/4/2020, para você não perder quais são as datas de entrada e saída, tá bom?
Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos o saldo de salário. É a primeira verba, é o primeiro valor que eu vou calcular para nós pagarmos, né? No caso, eu, como empregadora doméstica, pagar para a Thaís, minha empregada doméstica. Então, vamos lá. O saldo de salário, nós vamos pegar o valor do salário, dividir por 30. Por que dividir por 30? Porque temos que descobrir qual que é o valor do dia da Thaís na minha casa. Então, nós vamos pegar 1.200, que é o salário, dividir por 30. 1.200 dividido por 30, nós vamos chegar a um valor de R$40. E o que acontece? A Thaís, ela trabalhou na minha casa até o dia 10/4, que foi o dia que eu fiz a demissão dela sem justa causa. Então, nós temos que calcular um saldo de salário de 10 dias. E por que 10 dias? Porque você consegue perceber que o mês de março de 2020, nós fechamos a folha de pagamento, pagamos o salário, levantei a guia de recolhimento de FGTS, também paguei, que na verdade não é recolhimento só FGTS, no doméstico também tem INSS, seguro acidente de trabalho, antecipação da multa de fundo de garantia, que eu vou falar mais à frente nesse próprio estudo de caso da Thaís. E o que acontece? Como tá tudo pago referente a salário até o mês de março de 2020, o que faltou para eu pagar referente a salário? Somente 10 dias que ela trabalhou, ainda não recebeu do mês de abril de 2020. Então, nós vamos calcular o saldo de salário, que é o que ela trabalhou e ainda não recebeu, referente apenas a 10 dias. Aqui nós temos que o dia custa R$40 vezes 10, o saldo de salário de 10 dias será de R$400. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, olhar no e-social que você colocou a data, deu a baixa, tudo direitinho, vai aparecer todas as verbas rescisórias. Aí você vai olhar lá no campo, saldo de salário, confere. No meu exemplo, teria que estar como? 10 dias. E o valor teria que estar R$400. Confere, vê se bate. Por quê? Porque o e-social, ele calcula sozinho as verbas rescisórias. E caso você queira conferir, você pode olhar se o valor lá deu certo. De outro modo também, caso você esteja pensando em dispensar a sua empregada doméstica e quer ver qual vai ser o seu gasto com isso, você pode também fazer um cálculo para entender mais ou menos quais são os valores que você vai ter que gastar dispensando a sua empregada doméstica hoje sem justa causa, tá? Continuando, o que aconteceu aqui no nosso caso da Thaís? Eu terceirizava o serviço, então eu tinha um prestador de serviços que cuidava da minha empregada doméstica, a Thaís. E acabou que o meu prestador de serviço comeu bola e não me falou que tinha férias da Thaís para ela tirar. E eu, que sou a empregadora doméstica, vou ter que pagar essas férias que ela não tirou em dobro. Como que eu sei, Michele, que você que tem férias da Thaís, a sua empregada doméstica, que você não pagou? Acontece assim, ó. Tem aqui dia que ela entrou na minha casa, dia 11/9/17. Até o dia 10/9/18 é o período aquisitivo. Então, do dia 10/9/17 até o dia 10/9/18 é o período que a Thaís estava adquirindo o direito a ter 30 dias de férias na minha casa. E aqui um parênteses. Por que 30 dias de férias na minha casa? Porque o contrato que eu tinha com ela é o contrato individual de trabalho doméstico. Então, ela trabalhava de 8 horas diárias até 44 horas semanais, que dá, sim, o direito a 30 dias de férias. Uma observação,
Se você tem um contrato por tempo parcial, as férias da sua empregada doméstica não serão de 30 dias, serão proporcional ao tempo que ela trabalha dentro da sua casa, tá bom? Então, aqui no meu caso, como é um contrato de trabalho doméstico, ela tinha 30 dias de férias. Então, ela entrou dia 11/9/2017, dia 10/9/18, ela adquiriu 30 dias, tá ok? O que acontece? Do dia 11/9/18 ao dia 10/9/19, eu tinha que ter concedido as férias para ela. Só que o que aconteceu? Eu não tinha o controle da minha casa nas minhas mãos, porque eu não cuidava do meu contrato da minha empregada doméstica, ou eu dava para uma empresa, para outra pessoa cuidar, ou eu simplesmente não prestava atenção e largava de mão, não via a importância desse contrato doméstico, da influência da Thaís dentro da minha casa, e acabei largando de mão. E as férias da Thaís passou batido. E o que acontece? Eu, Michele, como empregadora doméstica, vou ter que pagar férias vencidas. Só que essas férias vencidas, elas são pagas em dobro. Então, vamos ao cálculo. Aqui nós temos férias. A fórmula de férias é salário mais 1/3. E aí, como que fica isso? Salário, 1.200, mais 1/3. 1.200 dividido sobre 3 é 400, tá? Qual que é o valor dessas férias? 1.600. Só que o que acontece? Eu comi bola, não dei as férias para Thaís, a minha empregada doméstica, minha cozinheira. Então, agora, eu vou ser penalizada por isso. Então, eu vou pegar 1.600, as férias são em dobro, 1.600 vezes 2 é igual a 3.200 reais. O que é um ponto de extrema atenção aqui, quando nós falamos em férias e dobro? Pensa no seu orçamento familiar. Muitas vezes, você como empregador doméstico, você contrata a sua empregada doméstica para acabar te ajudando no dia a dia para você poder trabalhar. Então, o seu orçamento está contado para você ter aquela determinada empregada doméstica e conseguir trabalhar. Imagina que aqui você pagou em dobro, por quê? Porque você não controlou as férias da sua empregada doméstica. Em momento algum, você não controlou. Você não tomou cuidado com a sua empregada doméstica. E aqui, você acabou pagando R$ 1.600 a mais que você poderia estar gastando com outra coisa, ou guardando dinheiro para sua família, ou pensando numa viagem para sua família, não importa. Você acabou gastando por um momento em que você não concedeu as férias para sua empregada doméstica, porque aqui você perdeu completamente o controle da sua casa. Você não viu as férias passaram batidas. Então, é muito importante ficar de olho e tomar cuidado. Você tem que ter o controle da sua casa. Por isso que é uma tecla que eu sempre bato. Você, como empregador doméstico, tem que assumir o controle da sua casa. Tem que contratar a sua empregada doméstica. Não adianta passar para uma empresa, passar para outra pessoa. Só você conhece o seu lar, só você conhece a sua família, só você sabe aonde aperta o seu bolso para fazer um planejamento, olhar para o seu orçamento familiar. Só você tem um interesse. O interesse é seu. Quem vai pagar as férias em dobro, independente se é você ou não que cuida do E-Social, é você como empregador doméstico. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui no meu caso, eu comi bola com a Thaís e acabei pagando em dobro as férias que eu poderia estar gastando esse dinheiro com férias, com outro momento com a minha família, ou se eu não tenho família ainda, com algo para o meu lar, com algo para mim.
mas é um dinheiro que foi gasto completamente sem necessidade. Porque se as férias tivessem sido concedidas da forma correta, eu não teria esse gasto desnecessário, tá bom? Então, continuando aqui, vamos agora falar das férias simples. E da mesma forma, aqui no cantinho, eu tô deixando a data de admissão e a data de demissão para você acompanhar, tá? Para saber da onde eu tô tirando cada um dos pontos. Então, férias simples, salário mais 1/3, fórmula de férias. Salário, 1.200, mais 1.200 dividido por 3, 400. E aqui nós temos as férias no valor de 1.600. Michele, mas da onde que veio essas férias simples? Vamos fazer de novo. Aqui, no dia 11/9/17, a Thaís entrou na minha casa. Até o dia 10/9/18, foi o primeiro período aquisitivo dela. Então, vamos por aqui. Primeiro período aquisitivo. Depois, veio para cá e no dia 11/9/18 até 10/9/19, eu tinha que dar as férias para Thaís, que foram as férias vencidas que nós acabamos de falar. Só que o que acontece? Nesse mesmo período concessivo, está contando um novo período aquisitivo. As férias não param de contar porque eu simplesmente preciso das férias. Então, aqui é um segundo período aquisitivo. Do dia 11/9/18 a 10/9/19. E essas férias eu posso dar até de 11/9/19 até 10/9/20. É o prazo que eu posso dar essas férias. Então, como ela saiu no dia 10/4/2020, não acabou o prazo para eu conceder as férias para Thaís, porque era até o dia 10/9/2020. E o que acontece? Eu não preciso pagar em dobro. Por quê? Porque ela saiu, parou de trabalhar comigo dentro do prazo que eu tinha para dar as férias para ela, tá? Então, são férias simples. Aqui, da mesma forma, olha no e-social para ver se o valor tá direitinho. Proporcional. Aqui, da mesma forma, por mais que eu tenha esse período concessivo para dar as férias para a Thaís, a minha empregada doméstica, não parou de contar o meu período aquisitivo. Então, aqui eu tenho um terceiro período aquisitivo. E nesse terceiro período aquisitivo, ela saiu do trabalho no dia 10/4/20. Não vou por aqui porque vai ficar apertado, mas é no dia 10/4/20 o dia que ela saiu. E esse período aquisitivo, ela tem direito a receber as férias como proporcional, porque num período de 12 meses, ela trabalhou um período proporcional. E vamos calcular esse período proporcional do dia 11/9/19 até 10/10/19. Tava confusa com o ano aqui, mas tá certo. Do dia 11/10/19 até 10/11/19. Aí a gente volta do dia 11/11/19 até 10/12/19.
de 19. Do dia 11 do 12 de 19 a 10 do 1 de 20. Do dia 11 do 1 de 20 ao dia 10 do 2 de 20. Do dia 11 do 2 de 20 até o dia 10 do 3 de 20. Depois nós vamos do dia 11 do 3 de 20. Deu direitinho, ó, ao dia 10 do 4 de 20. Quantos períodos nós temos aqui que ela trabalhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos como proporcional 7 meses. 7 meses sobre um período completo de 12 meses, que ela teria para adquirir 30 dias de férias. Então, ela tinha um proporcional de 7 dozeavos. O que você vai fazer? Você vai olhar no seu E-Social para ver se a fração que ele traz de proporcional foi 7 dozeavos ou como foi o contrato doméstico na sua casa. Só compara, mas agora nós vamos fazer o cálculo e botar a mão na massa. O proporcional é o quê? 1.200, que é o valor do salário, dividido por 12, quanto dá? R$100. Faz aqui. R$100 vezes 7, R$700 de proporcional. Aí eu vou lá no meu sistema E-Social e confiro para ver se está tudo certo. O valor, a fração, tem que olhar tudo direitinho. E agora, continuando, já vimos todas as férias dela. Agora, nós vamos falar de uma outra verba rescisória que tem que ter pagamento na dispensa sem justa causa da Thaís, minha empregada doméstica cozinheira. Mais uma vez, data de admissão, demissão, para vocês acompanharem. Então, vamos lá. 13º, nós temos aqui, ó. O 13º, ele funciona de janeiro a dezembro. O que é importante? Diferente das férias, que você conta o período de 12 meses, do dia de admissão da empregada doméstica até o final, até um período de 12 meses, no 13º não. Aqui nesse caso, por exemplo, que a minha empregada doméstica Thaís entrou dia 11 de 9 de 2017, em dezembro eu vou pagar já o 13º proporcional. E no dia 1º de janeiro começa a contar um período de um ano inteiro para o 13º da minha empregada doméstica. Por quê? Porque o pagamento sempre vai ser em novembro, dezembro, tá? Parcelando. O que acontece aqui no 13º salário? Nós temos que ela trabalhou até o mês 4. E o que aconteceu? Aqui nós vamos ter, ó, eu vou pôr aqui em cima, tá? Então, nós vamos ter 1 do 1 de 20 a 31 do 1 de 20. 1 do 2 de 20 até 28 do 2 de 20. Depois, 1 do 3 de 20 a 31, acho que março é 31, né? 31 do 3 de 20. Aqui, completou os 3 períodos. E aqui nós ficamos que ela saiu no dia 10 do 4 do 20. Só que o que acontece? Aqui, para contar um novo período, precisaria ter no mínimo 15 dias, coisa que ela não tem. Então, serão só 3 períodos. Como que nós fazemos para calcular esse 13º?
Nós vamos pegar e fazer aqui, ó, 1.200, o valor do salário da minha empregada doméstica, dividido por 12. Qual que é o valor do mês? R$100. Esses R$100, eu vou pegar, vou fazer vezes 3, que é igual ao 13º de R$300, tá? Então, eu teria que ir lá no e-social e conferir se o valor tá direitinho, se ele tá contando um período de 3 meses de 13º, se tá tudo certo. Também tem a outra forma que eu falei no começo da aula com você. Se você tá aqui fazendo só um cálculo para entender quanto que você vai ter de gasto, para organizar seu orçamento familiar, para dispensar sua empregada doméstica sem justa causa, também vale e calcula. Tem as duas formas. Ou você vai usar essa aula para conferir no e-social, ou então você vai acabar usando essa aula para fazer seu cálculo, seu orçamento familiar, para dispensar sua empregada doméstica sem justa causa. Só que se você estiver fazendo um cálculo para saber o valor de que você vai ter que gastar com a sua empregada doméstica na dispensa sem justa causa, você está vendo de forma preventiva, preste atenção em duas coisas. A primeira coisa, se você está fazendo esse cálculo de forma preventiva para organizar seu orçamento familiar e dispensar aquela empregada doméstica, tudo bem. Agora, se você está fazendo esse cálculo para organizar o seu orçamento familiar, mas está procrastinando, dificultando, não tomando atitude de dispensar uma péssima empregada doméstica, inclua nesse cálculo os valores ao longo do tempo que você vai ter de perda mantendo essa empregada doméstica na sua casa. E dê um jeito, se organize, mas faça a dispensa dela o mais rápido possível, porque ela pode quebrar as coisas na sua casa, ela pode ter um acidente de trabalho dentro da sua casa e aí ficar ainda com uma estabilidade de 12 meses que você não pode dispensá-la sem justa causa. Muita coisa pode acontecer ao longo desse tempo. Toma cuidado se você não está dificultando a dispensa da empregada doméstica, fazendo esse cálculo anterior, né, de forma preventiva, digamos. Agora, se for só para termos preventivos de organizar o caixa da família mesmo, para dispensar aquela empregada doméstica péssima, ok. Agora, se você está procrastinando e enrolando para dispensar essa empregada doméstica péssima, toma cuidado, porque não envolve só cálculos que nós estamos fazendo aqui agora. Envolve o por trás disso e os outros danos que ela pode causar para sua casa e para sua família. Então, toma cuidado com esses dois modelos. Se você está fazendo o cálculo, pensando, vamos ver que dia que eu vou dispensar minha empregada doméstica, como que eu vou fazer, toma cuidado, tá? Agora, se for para fins de e-social, para conferir os valores do e-social, as porcentagens, se está tudo direitinho, vamos continuando e vai conferindo já tudo no seu e-social, tá? Depois disso, nós temos o aviso prévio. E no aviso prévio, ela trabalhou comigo do dia 11/9/17 a 10/4/2020. O aviso prévio, nós temos um aviso de 30 dias. Só que o que acontece? A cada um ano que a empregada doméstica, que a Thaís trabalhou comigo, ela tem direito a um aviso prévio proporcional de mais 3 dias. Aqui, ela completou 2 anos de contrato de trabalho, ó, a 10/9/2018 e a 10/9/2019. Ela tem 2 anos de contrato de trabalho comigo. Ela vai ter mais 3 dias de aviso prévio. Opa, 3 dias não, 6 dias. Porque são 2 anos, tá? 36 dias no total de aviso prévio, tá? 30 dias normal, de lei, e o proporcional. Proporcional a cada um ano, ela ganha 3 dias a mais de aviso prévio. Aqui ela tem 2 anos de contrato, mais 6 dias de aviso prévio, totalizando um aviso prévio por lei e proporcional de 36 dias. Agora vamos calcular. O que acontece aqui? Aqui nós vamos ter 1.200, que é o valor do salário, referente a 30 dias, tá? É o valor do salário. E aqui, você lembra que no saldo de salário, nós calculamos o dia e nós vimos que o dia dela custa para mim, da Thaís, custa R$40.
Então, nós vamos pegar e fazer 40 com 6, vai dar o valor de 240, que vai dar um total de 1.440 reais de aviso prévio. E aqui contando o de lei e o proporcional, tá? Então, confere direitinho, confere se saiu 36 dias, se você tá calculando para conferir com o E-Social. Continuando aqui no aviso prévio, nós temos o tempo de aviso. E o que é esse tempo de aviso? O tempo de aviso prévio, quando nós falamos em 36 dias de aviso prévio, que é um aviso prévio de lei mais o proporcional, nós estamos falando também de um período que conta dentro do seu trabalho doméstico. Então, a empregada doméstica, ela conta esses 36 dias dentro do contrato de trabalho doméstico. Você dispensou a empregada doméstica tem esses 36 dias e você deu na forma indenizada, ela nem vai trabalhar esses 36 dias. Digamos que eu virei para Thaís e falei, Thaís, você tem 36 dias de aviso prévio. Eu, Michele, entendo que o proporcional não tem que ser trabalhado, somente o aviso de 30 dias. Então eu viro assim, Thaís, eu estou te dispensando do cumprimento dos 30 dias, você não precisa nem trabalhar esse aviso prévio. Só que o que acontece? A baixa na carteira de trabalho e previdência social, a CTPS da Thaís, será com a data final do aviso prévio. Por quê? Porque ele contou no contrato de trabalho doméstico. E aqui, sabendo que ele conta no trabalho doméstico, nós vamos ter impactos também nas verbas rescisórias por esses 36 dias. Que vai ser o quê? Vai ser referente a 1/12, então vai acrescentar um mês nas férias proporcionais, então vai acrescentar um mês de um período de 12 meses de férias proporcionais, né? Para completar um período de férias, tem que trabalhar 12 meses. Aqui, por conta de mais 36 dias de contrato de trabalho, de acordo com o aviso prévio, vai acrescentar mais um mês naquelas férias proporcionais. E aqui o valor vai ser de... Nós temos 1.200 dividido... 1.200 não, aqui é 1.600, né? O valor das férias, 1.600. Dividido por 12, vai ser igual a 133,33 e vai. Aqui é a dízima, né? Então, assim, quer arredondar? Para cima, nunca para baixo, tá? Aqui também vai acrescentar mais um período proporcional ao 13º. Então, aquele 13º proporcional de 3 meses vai acrescentar mais um mês. E aqui é o valor das férias, por isso que é 1.600, é valor do salário mais 1/3. Aqui não, aqui é 1.200, valor do salário, dividido por 12, que vai ser igual a R$100. Tá? Então, ainda... Opa, fiz 2 vezes. Então, ainda aqui vai acrescentar isso aqui, tá bom? Vamos ter o acréscimo desses 2 valores por conta do período a mais no contrato de trabalho da sua empregada doméstica. Que período a mais é esse? É o aviso prévio, que conta dentro do contrato de trabalho, tá? Passando isso, nós temos um outro momento aqui dentro da rescisão, da demissão sem justa causa da sua empregada doméstica, que é a multa do FGTS. Então, a Thaís, minha empregada doméstica, vai ter todos os valores que eu depositei direitinho na conta dela lá, de empregada doméstica. Na verdade, não foi na conta, né? São as guias. Tudo direitinho, tudo bonitinho que eu depositei. Aquela guia de recolhimento, a guia DAE, que recolhe toda vez que eu fechava a folha de pagamento, saía a guia DAE, que vem com recolhimento de fundo de garantia, vem com acidente de trabalho, seguro, INSS e vem também com a multa de 3,2%.
Que multa é essa de 3,2%? Quando você paga essa guia de recolhimentos da sua empregada doméstica, quando fecha a folha de pagamento, no caso da empregada doméstica, você paga como se fosse um seguro ou uma indenização de forma adiantada aquela multa de 40% do fundo de garantia. Então, aqui a multa já está paga, você não vai ter que pagar. Por quê? Porque aqui, quando nós falamos em você como empregador doméstico ou eu como empregadora doméstica da Thaís, nós falamos de uma relação mais frágil, porque nós estamos falando de uma relação de casa. Eu, como pessoa física, contrato uma pessoa, que também é pessoa física, para trabalhar na minha casa, no meu lar, na minha família, com a minha família, dentro da minha intimidade, porque está diretamente dentro da minha casa. E quando nós não estamos falando de empresa, nós estamos falando de uma relação frágil, uma relação de casa. Da mesma forma que a Thaís, minha empregada doméstica, é frágil, eu também, no meu orçamento, como que eu vou dispensar uma empregada doméstica cozinheira que tem 10 anos de contrato dentro da minha casa, sendo que a minha atividade dentro da minha casa é sem fins lucrativos. O que seria esse sem fins lucrativos? Por exemplo, a Thaís, ela trabalha na minha casa há 10 anos como empregada doméstica. E eu vou dispensá-la sem justa causa. Só que na minha casa, todas as tarefas que ela faz, eu não vou ter lucro. Como se, por exemplo, eu tivesse contratado a Thaís como cozinheira para me ajudar a cozinhar as marmitas que eu vendo. E cada marmita que eu vendo, eu tenho um lucro para cada marmita que eu vendi. Diferente dela cozinhar na minha casa para mim, para minha família. Eu não tenho lucro em nada. Entendeu? Então, nesse trabalho da Thaís como empregada doméstica, eu não tenho lucro. Então, nós estamos falando de uma pessoa frágil. E por isso, aqui na multa do empregado doméstico, você já paga de forma adiantada essa multa de 40%, como se fosse um seguro, caso você vá dispensar sem justa causa. Porque é como se você já estivesse se preparando para estar com tudo pago nessa dispensa sem justa causa. Porque o mais caro seria, imagina um FGTS de um contrato de trabalho doméstico de 10 anos, você ainda ter que pagar uma multa de 40%. Seria caríssimo dispensar uma empregada doméstica, né? Então, aqui, a multa de 40%, multa de 40% do FGTS está paga, tá certo? Finalizando aqui a nossa demissão sem justa causa, a minha demissão sem justa causa da minha empregada doméstica Thaís. Agora eu quero falar uns pontinhos importantes com você. Como prevenir tudo que aconteceu comigo e com a Thaís, a minha empregada doméstica. A empregada doméstica sumiu. Para quem pagar? Então imagina que eu fiz todos esses cálculos, lancei no sistema do E-Social a demissão da minha empregada doméstica Thaís. O aviso prévio dela foi indenizado, então eu combinei com ela para ela vir assinar o termo de rescisão do contrato de trabalho e o termo de quitação do contrato de trabalho 2 dias depois que ela saiu da minha casa. E ela simplesmente sumiu. Não atende celular, não tem com quem eu falar da família, não acho ela em local nenhum. Como que eu vou fazer agora para pagar esses valores que eu acabei de calcular nessa aula? Existem 2 formas de fazer isso. A primeira forma, você vai pegar a conta de banco da Thaís, eu no caso pegaria a conta bancária da Thaís, faria a transferência, o pagamento para a conta bancária dela e faria uma notificação escrevendo que os valores tal estão pagos na conta tal, na data tal, pega uma cópia do comprovante, coloca nessa notificação, manda também uma cópia do termo de rescisão, do termo de quitação, tudo juntinho nessa notificação, coloca aviso de recebimento e manda para o endereço dela. Por isso que é muito importante você sempre ter o endereço atualizado da sua empregada doméstica, tá? Para caso tenha qualquer necessidade, você faça esse tipo de notificação.
Então, a primeira forma seria essa, você utilizar a boa-fé, faz o pagamento na conta bancária dela e manda todos os documentos através de uma notificação com aviso de recebimento. Fora isso, a outra forma, você falar assim, ai, Michele, mas eu não quero correr risco nenhum, porque vai que, né, tem algum problema na Justiça do Trabalho e não entendem a minha boa-fé, que eu fiz foi agir de boa-fé, eu não quero correr risco. Então, o que você vai ter que fazer? Procurar um advogado e entrar com uma ação na Justiça do Trabalho que chama Ação de Consignação em Pagamento. Essa ação serve para você virar para o juiz e falar, juiz, olha aqui, eu tenho que pagar a verba rescisória da minha empregada doméstica, da Thaís, só que ela sumiu. Então, eu vou pagar aqui para você, a hora que ela aparecer, ela vem na Justiça do Trabalho e pega esse dinheiro. O juiz autorizando, você vai lá e paga dentro dessa ação de consignação em pagamento. Mas você precisa de um advogado para fazer isso, tá certo? Então, fingindo que a Thaís desapareceu, seria esse o caso. Agora, um outro ponto. Você lembra que eu falei aqui que eu não assumi o controle e paguei férias dobradas para a Thaís. O que é importante, além de não pagar essas férias vencidas, essas férias dobradas, ter um gasto totalmente desnecessário, não ter controle do orçamento familiar, né, dos valores da minha família, o que é importante? Quando nós falamos de férias da empregada doméstica, tanto da Thaís, minha empregada doméstica, quanto da sua empregada doméstica, e Thaís, minha empregada doméstica, do exemplo, tá? É só para nós darmos um nome para a pessoa da empregada doméstica do meu exemplo. O que acontece? Tendo essas férias da empregada doméstica, no meu caso, era uma cozinheira, mas no seu caso pode ser uma babá, pode ser uma faxineira, pode ser um cuidador de idoso, pode ser um motorista, outros tipos de empregada doméstica. E o que acontece quando nós falamos em controlar as férias? O período que a sua empregada doméstica ela vai estar de férias, tem 3 atitudes que você pode tomar. Primeiro, na verdade, antes de falar dessas 3, uma observação. Primeiro, que naquele período de 12 meses, você pode escolher se você vai fracionar ou não as férias. E você pode fracionar por um primeiro período de mais que 14 dias e o segundo período com o restante com que faltar para completar os 30 dias. Lembrando que aqui eu estou falando de uma empregada doméstica, a Thaís, que trabalhava para mim num contrato de trabalho doméstico com 8 horas diárias até 44 horas semanais e tinha 30 dias de férias. Se o seu contrato doméstico é por tempo parcial, não entra nos 30 dias. Os dias de férias são proporcionais ao tempo que a sua empregada doméstica trabalha, tá bom? Aqui nós estamos falando de um contrato de trabalho doméstico com trabalho de 8 horas diárias ou até 44 horas semanais. Passado isso, que você pode fracionar, tem 3 atitudes que você pode tomar. A primeira atitude que você pode tomar é os 30 dias, ou o período que ela tiver de férias, a Thaís, eu posso contratar uma diarista. E aí, com antecedência, eu vou organizar minha casa para ter uma empregada doméstica, uma cozinheira, somente 2 dias na semana. Então, antes, de forma planejada, eu já vou saber que naquele período, que não vai causar danos para minha casa, eu vou ter uma diarista até 2 vezes na semana. Outra forma que eu posso fazer, casar as férias da Thaís, minha empregada doméstica, com as minhas férias, ou com as férias da minha família, que nós vamos viajar e ela também vai descansar. Assim, não vai ter problema nenhum ficar sem a Thaís na minha casa. A terceira atitude que eu posso tomar quando eu controlo as férias, organizar o meu planejamento financeiro para contratar uma empregada doméstica em contrato por prazo determinado, por aquele período que a Thaís, minha empregada doméstica, vai ficar afastada da minha casa. Então, tem 3 formas de planejar essas férias. Só que essas férias eu só posso planejar se eu controlo. Por quê? Porque se eu não controlar essas férias ou entregar na mão de uma pessoa, de uma empresa que não tem o mesmo interesse que o meu, não sabe a antecedência que eu preciso dessas férias para organizar a minha família, o meu orçamento, como que vai ficar o trabalho que aquela empregada doméstica faz? Veja, o meu exemplo, a Thaís, ela é uma cozinheira. Imagina um cuidador de idoso que não pode ficar sem ninguém. Como que vai ficar a rotina dessa casa? Imagina uma babá
Que aquela criança não pode ficar sem ninguém porque você está trabalhando, o seu cônjuge também está trabalhando, não tem ninguém para ficar com aquela criança. E você fica sabendo em última hora. E aí pode ser também que você acaba nem concedendo essas férias e tem aquele gasto porque ficou sabendo de última hora aquele gasto de R$1.600. Mas lembrando que no meu exemplo da Thaís, ela ganha R$1.200. Se a sua empregada doméstica ganhar R$2.000, é outro valor de multa que você vai pagar. Então, você tem que controlar o trabalho doméstico na sua casa. É o seu lar, é o seu orçamento familiar, é a sua família e só você sabe onde aperta exatamente o seu calo. Tem que controlar, tomar cuidado, planejar o seu tempo, fazer o E-Social, planejar o seu tempo, controlar as férias, olhar tudo direitinho. Veja, as férias é uma vez por ano. Se você fracionar ainda, 2 vezes no ano. Só que se você planejar, você não vai ter a dor de cabeça na hora de conceder essas férias. Porque sua família já vai estar preparada para receber essas férias. E se você ainda não tem família, a sua casa, o seu lar já vai estar preparado para ficar sem essa empregada doméstica. Então, tem que planejar. Agora, um terceiro ponto que eu separei é a desculpa que eu sempre escuto. Que é a seguinte: Michele, eu previno, eu pago tudo certinho para minha empregada doméstica. Tudo que a empresa me manda de guia, eu pago. Então, eu pago tudo certinho, não tem problema nenhum. O que acontece? Mediano, empregador doméstico mediano. Parabéns, você acabou de ganhar o troféu do empregador doméstico mediano. Por quê? Porque se você está pagando tudo certinho, é o mínimo que você está fazendo. Porque você tem que cumprir as obrigações trabalhistas como empregador doméstico. Só que você tem que ir além disso. Você já está pagando tudo certinho, tá certo? Maravilhoso. Fez o mínimo que tem que ser feito. Inclusive, é aquela frase, não fez mais que a obrigação. Só que o que acontece? Agora você tem que ter estratégias para utilizar esse pagamento na forma certa a seu favor. Se você paga tudo certinho, planeja as férias para sua família não sofrer nenhum impacto quando a sua empregada doméstica vai sair de férias. Se você paga tudo certinho, tenha a melhor empregada doméstica dentro da sua casa. Para que você vai se contentar com pouco? Você já paga tudo certinho. Se você paga tudo certinho, controla o período de experiência, vê se você escolheu bem aquela empregada doméstica. Só que escolher bem não é escolher qualquer empregada doméstica que alguém vai virar para você e falar assim, ela é boa. Pode ser boa. A Thaís, a minha empregada doméstica da minha casa, ela pode ser excelente para mim. Só que na hora que ela chegar para trabalhar na sua, você pode não gostar. Ela pode não ter nada a ver com o perfil da sua casa, da sua família. Então, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você como empregador doméstico. Então, sai do nível mediano do pago tudo certinho, tô protegido. Não. Sai desse nível mediano. Pago tudo certinho, por isso eu preciso ter o melhor, eu preciso controlar para minha família não sofrer os impactos de ter férias pagas em dobro e sofrer no orçamento familiar. Eu preciso ter tudo corretinho. Então é assim, pagar tudo certinho, sair do nível mediano e entender assim, se eu não faço mais do que minha obrigação, que é pagar todas as obrigações trabalhistas direitinho, me proteger, porque tendo um problema na Justiça do Trabalho, como que você vai mostrar que você pagou aquilo? Mostrando o comprovante de pagamento. Então, não tem outra prova, você vai mostrar o comprovante de pagamento. Sair disso do estou me cuidando, pago tudo certinho, não faço mais do que a minha obrigação, estou no mediano. Passei do mediano, já que eu faço tudo certinho, eu quero a melhor empregada doméstica na minha casa, eu quero controlar, quero que as férias não me causem surpresa, não quero ter problema com pagamento de férias em dobro, não quero ter problema porque eu não paguei o fundo de garantia na data certa e paguei com multa, porque aquela guia da folha de pagamento quando você fecha, se você não paga até a data certa, você tem pagamento também de multa, e são multas altas. Tem que controlar. Só você, mais uma vez falando, como empregador doméstico, sabe onde aperta o seu calo, o orçamento da sua família, aonde aperta as férias não controladas, as férias pagas em dobro, o que vai acontecer com o orçamento da sua família, que você poderia estar gastando com outra coisa, ou com o orçamento do seu lar, se você ainda não tem família. É muito importante ter o controle de tudo que acontece dentro da sua casa. Lembra que é seu lar, é sua intimidade. E só você sabe o perfil que você tem no seu lar,
as contas que você tem que pagar, o que é bom para você e para sua família, ou o que é bom para você e para o seu lar, tem que prestar muita atenção. Já que você paga tudo certo, tenha estratégias para usar isso a seu favor e querer a melhor empregada doméstica para sua casa e para sua família. Então, continuando aqui, vamos para um outro estudo de caso. Aqui nós me temos como empregadora doméstica Michele, minha funcionária Luciene, entrou no dia 11/9/2017 e pediu demissão. Ela não quis mais trabalhar comigo no dia 10/4/2020. Da mesma forma, como você vai dar o feedback para aquela empregada doméstica, no meu caso anterior, a Thaís, que você dispensou sem justa causa, quando a sua empregada doméstica pedir demissão, também escute o feedback e pergunte por que ela quer sair da sua casa, para que você também, como empregador doméstico, possa entender o porquê dela estar saindo e possa melhorar com o próximo empregado doméstico, porque sendo um excelente empregada doméstica, você também precisa ser um excelente empregador doméstico, tá? E aqui no nosso caso, nós temos um detalhe. A Luciene pediu para sair, mas ela tá gestante. O que vai acontecer com a Luciene? Para eu permitir que ela saia do trabalho, eu preciso que ela faça a carta do pedido de demissão. Nessa carta do pedido de demissão, que ela vai pôr basicamente o nome dela completo, o CPF, escrever o motivo porque ela quer sair da minha casa, ela vai ter que também abrir mão da garantia de emprego que ela teria por estar gestante. Qual que é essa garantia de emprego? A gestante, até 5 meses após o parto, não pode ser dispensada sem justa causa. Eu teria que manter ela dentro da minha casa. E o que acontece? Ela vai ter que abrir mão dessa garantia de emprego de 5 meses em que eu não poderia dispensá-la sem justa causa. Ela vai ter que falar, o negócio é o seguinte, eu tô abrindo mão, eu tô gestante, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ficar na minha casa, eu não quero trabalhar mais. Ela vai ter que abrir mão. Tenho ciência que em 5 meses após o meu parto, eu não posso ser dispensada sem justa causa, mas mesmo assim, abro mão, eu não quero. E para você tomar cuidado com isso e conferir que ela abriu realmente mão desses 5 meses, para não vir depois na Justiça do Trabalho falando assim, eu fui obrigada a abrir mão, eu fui obrigada a pedir demissão. Não, para não ter isso, você vai ligar no sindicato da empregada doméstica da sua região e ainda vai homologar esse pedido de demissão lá, para ela na frente do sindicato abrir mão desse período de 5 meses que você não poderia dispensar ela após o parto por ela estar gestante. Michele, mas não tem o sindicato da empregada doméstica na minha região. Então, você vai no Ministério da Economia e vê qual que é a melhor forma de você resolver. Mas tem que ter um órgão, ou o Ministério da Economia, que hoje é o Ministério da Economia, mas anteriormente era o Ministério do Trabalho, ou o Ministério da Economia, ou o Sindicato da Empregada Doméstica da sua região. Tem que ter um órgão que vai acompanhar a Luciene, minha empregada doméstica, como gestante, abrindo mão desse período de 5 meses após o parto, em que eu não poderia dispensá-la sem justa causa. Ela vai falar que ela simplesmente não quer e tá abrindo mão, tá? Então, aqui ela tinha um salário de 1.200, referência à mesma forma do outro estudo de caso, mês de 30 dias, independente se fevereiro tem 28 dias, 29 dias, alguns anos, né? Ou então, se o mês tem 31 dias, para cálculo, nossa referência é 30 dias. Como a Luciene pediu demissão, a primeira verba que nós vamos calcular é o saldo de salário. E o saldo de salário é salário dividido por 30, que vai dar 1.200 dividido por 30, R$40. Aqui, a Luciene, ela saiu da minha casa no dia 10/4/2020. Como, da mesma forma que eu falei no estudo de caso anterior, você consegue ver que o mês de março de 2020, lá para meados do dia 30, eu fechei a folha de pagamento da Luciene, paguei a guia de recolhimento, que tem
INSS, FGTS, seguro acidente de trabalho e o adiantamento da multa de 40%. Paguei o salário, tá tudo pago. Eu fechei o mês de março, tá tudo certinho. Mês de março de 2020 tá tudo certo. E aqui, ela me pediu demissão no dia 10/4 de 2020. Então, 10 dias ela trabalhou e não recebeu nada referente ao salário dela. O que nós vamos pegar e fazer? Eu tô devendo quanto de salário? 10 dias. 40 vezes 10, vou ter que pagar de saldo de salário R$400. Tá certo? Então, vamos continuando. Falei do saldo de salário, agora vou falar das férias da Luciene, minha empregada doméstica. O que acontece? Aqui da mesma forma, deixei a data de admissão, ela entrou na minha casa dia 11/9 de 2017, saiu da minha casa dia 10/4 de 2020, usei a mesma data de admissão e a mesma data de demissão para você fazer uma comparação, quais são os valores de demissão sem justa causa e quais são os valores de demissão, pedido de demissão da sua empregada doméstica na sua casa, tá bom? Então vamos falar das férias. Aqui, primeiro, nós temos as férias simples. E da onde que vem essas férias simples? Lembra que o primeiro período aquisitivo é do dia 11/9 de 17 a 10/9 de 18. Eu teria, para conceder as férias desse primeiro período aquisitivo, para não pagar férias vencidas em dobro, aqui no pedido da demissão, eu teria que conceder até o dia 10/9 de 19. Só que sabe o que aconteceu? Eu, Michele, como empregadora doméstica, eu aprendi muito quando eu paguei aquelas férias vencidas da Thaís, minha antiga empregada doméstica, cozinheira. E eu nunca mais fiz isso. Eu tomei o controle da minha casa e eu fiz direitinho as férias. Então, ela tirou as férias. Aqui, como ela descansou as férias, eu já paguei as férias na data certa, tudo direitinho, eu não pago férias vencidas no pedido de demissão da Luciene, porque ela tirou férias. Só que o que acontece? Aqui, da mesma forma, no segundo período aquisitivo, não para de contar. Por mais que ele é um período que eu tenho para conceder férias, ainda está contando um novo período para a Luciene ter mais 30 dias de férias. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma funcionária, também empregada doméstica, que trabalha 8 horas diárias até 44 horas semanais e tem comigo um contrato de trabalho doméstico. Não é um contrato por tempo parcial. Se for um contrato por tempo parcial, os dias de férias serão proporcionais ao tempo que a empregada doméstica trabalha, tá bom? Então, não é dessa forma. O que acontece? Aqui nós vamos ter as férias simples. As férias simples, salário mais 1/3, 1.200 mais 400, vai dar o valor total de 1.600, tá? Por quê? Por que não em dobro? Porque eu tinha para conceder do dia 11/9 de 19 a 10/9 de 20. Só que o que aconteceu? A Luciene, ela saiu antes da minha casa, antes do prazo máximo que eu tinha para conceder as férias. Então, as férias não venceram, porque ela saiu dia 10/4 de 2020. Aqui, dessa forma, as férias que eu vou pagar no pedido de demissão dela, nos valores finais de verbas rescisórias, que nós chamamos, serão aqui, férias simples, salário, mais 1/3, 1.200 mais 400, R$1.600. Da mesma forma, como nós estamos falando que aqui nesse período concessivo, ele continua contando como um período aquisitivo, ele continua contando como um período para a Luciene adquirir novos 30 dias de férias, eu vou ter que pagar para ela as férias proporcionais que ela adquiriu no período que ela trabalhou, de 11/9 de 19 até o dia 10/4 de 2020.
a proporcional fica assim. Dia 11 do 9 de 19 a 10 do 10 de 19. Dia 11 do 10 de 19 a 10 do 11 de 19. Depois nós temos 11 do 11 de 19 a 10 do 12 de 19. 11 do 12 de 19 a 10 do 1 de 20. 11 do 1 de 20 a 10 do 2 de 20. 11 do 2 de 20 a 10 do 3 de 20. Olha aqui agora, ó. 11 do 3 de 20 a 10 do 4 de 20. Qual é o período proporcional que a Luciene ficou na minha casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 7 meses. Aí, como que funciona? Qual o período proporcional que a Luciene ficou na minha casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meses. Como que eu vou calcular essas férias proporcionais? Vou pegar o valor do salário, 1.200, dividir por 12, vai dar 100. 100 reais é o valor do mês, vezes 7 é igual a 700 reais. Tá? Então, tá aqui. Continuando, nós vamos ter aqui o 13º salário. O que é o 13º salário? Ele conta de janeiro a dezembro. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu contratei a Luciene para trabalhar na minha casa, dia 11 do 9 de 17, em dezembro de 2017, eu paguei o 13º dela proporcional. E em janeiro, começou a contar um novo período para 13º que eu teria que pagar em dezembro. Sempre o prazo máximo para pagamento é dezembro. Então, o 13º, ele é diferente das férias. Nas férias, você conta a data de entrada, de início do contrato de trabalho, conta 12 meses para completar para ter os 30 dias. O 13º não. É um período que conta de janeiro a dezembro. Como ela entrou aqui em setembro na minha casa, em dezembro eu já paguei um proporcional. Em janeiro começou a contar outro período. Aqui, então, o que nós temos? Nós temos um novo período que nós vamos fazer assim, ó. Do dia 1, vai ser proporcional, né? Dia 1 do 1 a 31 do 1. Opa, 31 do 1. Aqui nós vamos ter dia 1 do 2 a 28 do 2. Dia 1 do 3 a 31, acho que março também tem, 31 do 3. E aqui o novo período. Esses 10 dias que ficou do dia 1 do 4 até o dia 10 do 4 não conta o novo período, por quê? Porque não ultrapassou 15 dias, tá? Então não é um novo período, aqui nós temos 3 meses apenas de período. Como que fica no nosso caso? O 13º fica 1.200 dividido por 12 é igual a 100 reais. 3 meses vezes 100 reais vai dar 300 reais de 13º proporcional. Aviso prévio.
Digamos que a Luciene virou para mim e falou assim: Michele, sabe o que acontece? O aviso prévio, como eu tô gestante, eu não vou querer cumprir. Nesse caso, o que acontece? Eu poderia descontar o aviso prévio dela nesses valores que nós acabamos de calcular. Mas você tem que pensar, porque quem que escolhe se vai descontar ou não? Eu, Michele, no caso da Luciene, como empregadora doméstica, e você na sua casa com a sua empregada doméstica. Pensa direitinho e vê se você quer descontar ou não. Por isso que a comunicação, ela precisa ser sempre clara e efetiva com a sua empregada doméstica, para você escolher se você vai ou não acabar descontando esse aviso prévio. Da mesma forma, temos a multa que já foi paga de 3,2%. Por quê? Porque no caso da empregada doméstica, nós temos a multa dos 3,2%, que é um adiantamento como um seguro caso você dispense a empregada doméstica sem justa causa. Lembra do nosso exemplo anterior, o estudo de caso anterior, em que eu dispensei a Thaís sem justa causa? O valor da multa de 40% do fundo de garantia já estava pago, era só ela receber. Aqui, como ela pediu demissão, a Luciene, o valor da multa de 40% já está pago. Só que o que acontece? Esse valor de 3,2%, que é o adiantamento da multa de 40%, ele só serve como dispensa sem justa causa. Aqui a Luciene pediu demissão. Então, o que acontece? Quem vai ficar com esse valor? O empregador doméstico. Nesse caso, se você tiver um pedido de demissão... Opa, faltou o final do M aqui. Um pedido de demissão na sua casa, você pode levantar esse valor. Se você falar, ai, Michele, mas ela tá grávida e eu vou tirar esse dinheiro da conta dela do fundo de garantia, não. Por mais que a conta de fundo de garantia na Caixa Econômica Federal esteja com a mesma titularidade, que é a da Luciene, a minha empregada doméstica, elas são contas separadas. Então, aqui você só vai pegar o valor que é seu. Caso que esse valor aqui era uma prevenção, caso você dispensasse a Luciene sem justa causa. Esse valor é seu, ela pediu demissão, tá? Isso aqui tá numa conta separada, você vai lá e levanta esse valor, pega esse valor de volta, tá bom? Eu anotei um outro ponto. Cuidado do pedido de demissão de gestante, que é o caso. Ela vai fazer a carta de demissão, mas você precisa homologar esse pedido de demissão, que ela vai abrir mão do período de garantia de emprego e estabilidade de 5 meses após o parto, que você não poderia dispensar ela da sua casa sem justa causa. Então, ela teria um emprego garantido, tá? Só que o que aconteceu aqui? Aconteceu que a Luciene, ela tinha banco de horas. Só que o banco de horas dela era positivo. Mas vamos falar uma coisa antes. Digamos que a Luciene, ela estivesse me devendo horas no banco de horas. O que eu poderia fazer? Primeiro de tudo, eu quero falar com você uma observação sobre o banco de horas da doméstica. A doméstica, ela possui uma obrigatoriedade de controle de ponto. Então, não importa se você tem uma empregada doméstica, 2, 3, 4, não importa. O controle de ponto é obrigatório. Quando eu digo controle de ponto, é ela anotar o horário que ela entra, o horário que ela sai para a refeição e descanso, o horário que ela volta da refeição e descanso e a hora que ela sai do trabalho. Lembrando que aqui nós estamos falando da Luciene, que trabalha 8 horas diárias até 44 horas semanais. Se ela fizer hora extra, o que acontece? Ou eu vou pagar essas horas extras, ou eu vou compensar dentro do próprio mês com folga. O que seria isso? No mês de abril, ela fez 2 horas extras. No próprio mês de abril, eu dou 2 horas de folga para ela. Ou entra mais tarde no trabalho, ou sai mais cedo, não importa. Eu vou dar 2 horas para ela de folga. Dentro do próprio mês de abril, que foi onde aconteceu a hora extra. E o banco de horas? O banco de horas da empregada doméstica, ele só pode acontecer depois que a empregada doméstica faz 40 horas extras. Na 41ª hora extra que vai para o banco de horas. Lembrando que tem que ter um acordo com a empregada doméstica para banco de horas, tá? Mas sempre olhando a convenção coletiva de trabalho da empregada doméstica da sua região. Se ela tivesse negativo, eu não poderia descontar da rescisão. Se ela tivesse me devendo horas, eu não poderia descontar. Por quê?
Porque por mais que ela pediu demissão, eu poderia antes acabar fazendo as horas extras como empregadora doméstica. Só que também você pode assumir o risco e descontar, porque isso é um entendimento meu. Abre para margem de discussão porque ela pediu demissão e ela é uma empregada doméstica. Só que você, pelo ato da comunicação, pode já negociar esse banco negativo e ver se ela consegue cumprir pelo menos metade das horas ou te ajudar de alguma outra forma. De alguma outra forma eu digo, fazendo um trabalho menor num dia, faltando 2, se ela pode compensar de alguma forma. Isso aqui você pode negociar com ela, mas negociar com ela eu tô falando de forma completamente extrajudicial, porque ela pediu demissão e tem esse negativo. Eu entendo que não pode descontar dos valores da rescisão, mesmo ela tendo pedido demissão. Mas caso você queira descontar, você assume o risco na sua casa, tá bom? Agora, digamos que ela tem sim banco de horas, ela tem 22 horas extras que eu preciso pagar, o banco está positivo. Então, eu vou pagar agora na rescisão. E para pagar esse banco de horas, fica assim. Eu vou pegar o valor de salário dela de 1.200, vou dividir por 220, que é a quantidade de horas que ela trabalha no mês, para saber o valor da hora. O valor da hora dela é de 5,45. Depois desses 5,45, eu vou pegar e vou fazer ele vezes 50%. Digamos que é o adicional da hora. Só que aqui, para você saber o adicional da hora da empregada doméstica na sua região, você tem que olhar a convenção coletiva da empregada doméstica da sua região. Porque pode ter um adicional diferente. Pode ser que na sua região é 60%, 55%, pode ser diferente. Tem que olhar na convenção coletiva de trabalho. Aqui eu vou chegar no valor de hora de 8,175. Para saber o valor de hora extra, eu vou ter que fazer 22, que são as horas extras. Para chegar ao valor das horas extras, eu vou ter que fazer 22, que são a quantidade de hora extra que ela tem no banco de horas positivo. E vou ter que fazer vezes 8,175. Aqui vai dar um total de 179,85 de horas extras que eu preciso pagar para a Luciene, tá? O que é muito importante? Prestar atenção em cada uma das verbas rescisórias, comparar, caso você queira ter uma segurança maior, com o que está no e-social, desde a proporção, desde os valores, comparar tudo direitinho, fechar da melhor forma possível esse contrato de trabalho, independente se é pedido de demissão, se é demissão sem justa causa, se é com justa causa. Faça da melhor maneira possível. Mantenha a comunicação e feche esse contrato de trabalho. Começou tão bem, termina bem, independente. Se a empregada doméstica é ruim, se não é, se ela fez mal para você, para sua família, se não fez, termina bem. O mais importante é da mesma forma legal que começou, também terminar, para que você se afaste da Justiça do Trabalho. Bom, eu não falei ainda, mas essa live aulão ela é gravada e eu estou aqui no chat online para tirar todas as suas dúvidas. Então, se for no celular, provavelmente eu estou aqui embaixo. Se for no computador, eu devo estar ou desse lado, mas me mande as suas dúvidas para que nós possamos falar sobre a área trabalhista. E da mesma forma, caso você feche essa live, ou você está vendo essa live aulão já gravada, não é no formato de estreia, que vai à segunda-feira, às 8 horas da noite, 2 minutos. Você está vendo já gravada, que ficou disponível no meu canal no YouTube. Então, me manda seu comentário aqui nesse vídeo, ou me procura no Instagram, @MicheleCoelhoADV, que todos os dias nos meus stories eu tenho uma caixinha de dúvidas de consultoria para você falar comigo. Qualquer dúvida, conte comigo e eu te vejo então na próxima live aulão. Até lá!